podernos refrescar, tomar agüita, de repente un café, para poder continuar con el primer minicurso, ¿no? Vamos a dar inicio a nuestro primer curso, nuestro primer minicurso que tiene que ver con teoría de bifurcación, justamente, y sus aplicaciones, ¿no? Ya el doctor Alaño habló un poco de eso, pero ahora ya vamos a entender con más detalles, ¿no? No a toda la capacidad, ¿no? Pero por lo menos para tener las ideas. Bien, y en esta oportunidad nos va a acompañar el profesor Romildo. Él es docente de la Unidad Académica de Matemática de la Universidad Federal de Campina Grande, ¿no? Y también un colega de nosotros y un amigo, ¿no? Que en esta oportunidad está en medio de nosotros y quiere compartir con nosotros esta teoría. Así que aprovechemos para poder aprender un poquito y así poder entender las próximas ponencias también que vienen. Bien, recibamos con un fuerte aplauso a... Boa tarde a todos. Também vou pedir desculpa com meu espanhol, né? Meu portunhol é meio complicado. Porém, é a primeira vez que eu venho. Espero que ser convidado novamente. Eu prometo aprender um pouco mais da língua para a próxima vez falar de maneira mais adequada para vocês, tá? Mas hoje a gente vai estar falando de teoria da bifurcação. É um mini curso, né? Vou falar um pouco mais lento do que simplesmente uma palestra. Vai ser dividido basicamente em 3 etapas. Primeiro eu vou falar de alguns pré-requisitos para estudarmos a teoria de bifurcação. Vou apresentar para vocês o teorema global de bifurcação do Rabinowitz e depois a gente faz algumas aplicações, tá? Basicamente, em 2 aulas, numa terceira apresentação, aí o professor Alânio vai dar continuidade, por isso que já está o nome dele ali, tá? Ele vai falar um pouco de bifurcação utilizando métodos variacionais. Aí vai casar bem com aquilo que o Claudiano já falou hoje de manhã e completando com aquilo que eu vou estar falando agora, tá certo? É importante observar, né, que a gente em alguns momentos vai estar usando teoria do grau, certo? Aí o que acontece? É um outro minicurso, né? O minicurso do professor Marco Aurélio, aí já fica o convite, né? Para assistir também o minicurso do professor Marco Aurélio amanhã, certo? Nos 3 dias seguintes aí do evento. Então, vou tentar falar o mais pausadamente possível, certo? Sem pressa alguma, para que a gente possa compreender o máximo possível, principalmente para os estudantes que nunca viram isso, tá? Para quem já é professor há muito tempo, né, que inclusive me ensinou isso aí, não vai ter, entre aspas, muita graça, tá? Em resumo, o que a gente vai estar fazendo, a gente vai fazer uma breve introdução, vai definir o que seja um ponto de bifurcação. Vamos falar um pouquinho de uma condição necessária para que um ponto seja um ponto de bifurcação, falar de uma homotopia generalizada, falar uma coisa bem básica, tá, de homotopia, mais geral vai ser visto no minicurso do Marco Aurélio, certo? E aí a gente começa com as aplicações, algumas aplicações, o teorema global de bifurcação e por aí vai, tá? Nós iremos introduzir alguns conceitos básicos de teoria da bifurcação na intenção de apresentar o teorema global de bifurcação de Rabinowitz, tá? Esse aqui seria um dos teoremas de bifurcação. Existem muitos outros teoremas de bifurcação, inclusive bifurcação local, por exemplo, eu estou mais acostumado a falar da global, mas tem a local, a gente tem algum trabalho nesse sentido, tá? E aí se faz necessário fazer uma pequena revisão do grau de Brouwer e de Leray-Chalden, mas uma pequena revisão não, vou só recordar ou citar, tá? No minicurso do Marco Aurélio certamente vai ser bem apresentado com muitos detalhes, certo? E alguns resultados a gente vai dar um pouco, algumas ideias principais da demonstração, outras a gente vai passar um pouco mais rápido porque a demonstração é muito extensa, tá? Aqui eu citei 2 livros, certo? Para quem quer estudar um pouco mais de detalhes a teoria da bifurcação, o livro do Ambrosetti Arcoia, do Ambrosetti Malchiori, tá? Mas tem muitos outros, tá? Tem vários outros, inclusive a tese do Berestit, certo? Que é uma boa referência também, tá? E aí a gente começa definindo o que seja um ponto de bifurcação, seja um espaço de Banach e F
uma função de E em E, uma aplicação contínua. Suponha que a equação f de u igual a zero, certo? U está em E, tem uma curva de solução. Vou tentar fazer alguns apelos geométricos para compreender bem. Você tem a igual a zero e gama, eu estou imaginando algo desse tipo aqui. Gama, tá? Como está descrito ali, U de T, tal que T pertence ao aberto AB, tá? Ou seja, U você tem na reta, intervalo AB, e aí você tem aqui um ponto U de T. Aí esse ponto U de T, a gente vai dizer que ele é um ponto de bifurcação, desculpem aqui, U de tal, quando para toda a vizinhança, que você pega desse ponto U de tal, você tem algum ponto aqui, ou um número, um vetor, né, em E, que aqui está sempre tudo no espaço E, em que esse daqui, deixa eu chamar o tio, tal que esse o tio é a solução da equação, tá? Para cada ponto, para toda a vizinhança que você der desse u tal, você tem o tio de maneira que f de u tio é igual a zero. Seria a ideia do ponto de bifurcação, um ponto de bifurcação, tá? Que é o que eu descrevo aqui. Se para algum tal, claro, esqueci de destacar aqui, é um ponto que está aqui, certo? Em que cada vizinhança de U tal existe uma solução de 1 que não pertence à curva, tá? E aí, nesse caso, a gente diz que U de tal é um ponto de bifurcação de 1 em relação à curva, no caso aqui que eu estou descrevendo como gama. Aí, para o que a gente vai estar fazendo e para o que vai estar nas aplicações, em geral, o que a gente tem é uma equação desse tipo aqui, a G de lambda U, onde esse G de lambda U pode ser escrito, vai ser escrito, melhor dizendo, lambda L de U mais H de lambda U, onde L é um operador linear compacto e H de R cartesiano E em E é um operador compacto. E esse H, ele vai ter a propriedade que é uma ordem pequena em intervalos, em lambda, quando o lambda é de intervalos limitados. Eu vou destacar melhor isso. Tá? H ser compacto, nesse caso aí, é ele ser contínuo, uma função contínua. E o fato dele ser compacto é que sempre que você tem o contínuo em R cartesiano não é limitado, certo? O conjunto fecho de H de U, ele ser compacto. E dizer que o H é uma ordem pequena, como está aqui, isso daqui significa dizer isso. E sempre que você vai ter esse limite aqui sendo igual a zero, quando a norma de U vai para zero, uniformemente, ou seja, independente do lambda que está dentro desse intervalo. Tá? Importante também destacar que nesse caso a gente também tem que o H de lambda zero é igual a zero para todo lambda real. E aí como eu consigo justificar isso? Simplesmente, como H eu sei que ela é contínua, então H de lambda zero é o limite do H de lambda U quando a norma de U vai para zero. Certo? Como você tem que H é uma função contínua, você tem isso sendo isso satisfeito. Só que H de lambda U vai ser igual a esse termo aqui. E esse vai para zero e esse vai para zero. Deixa eu abrir um pouquinho mais essa expressão aqui. H de lambda zero esse termo aqui eu posso dividir e multiplicar pela norma do U. E aí a gente sabe que limite de produto, né? Então isso aqui fica H de lambda U
sobre a norma de U. Tudo isso quando a norma de U vai para zero. Aí, a gente viu aqui em cima, ó, que é zero. E esse limite aqui, obviamente, é zero também. Então, você tem que esse limite, que h de lambda zero é de fato sempre igual a zero. Observação também, que o h de lambda, quando você pensa que essa notação é só dizendo que a variação, né, o domínio você está pegando só como sendo no espaço E, o lambda aí pode ser fixo, é fixo, o Frechet é diferenciável com a derivada h, com a derivada do h de lambda no ponto zero é igual a zero, que é a derivada em relação à variável u. A justificativa é relativamente simples, tá? Simplesmente usando a definição de derivada. H de lambda de zero mais v, que você quer a derivada em zero, tá? Menos h de lambda zero, menos h, derivada do h do ponto lambda zero aplicado em v, dividido pela norma de v. Esse termo aqui, a gente já viu anteriormente que é zero. Esse daqui também, tá? Aí vai sobrar só esse termo, dividido por esse. Que aí esse a gente já viu anteriormente que ele vai para zero. Ok. A curva H, do ponto de, agora a gente vai falar especificamente dessa curva de solução. H de lambda zero, lambda real. Tá? Deixa eu apagar aqui. A curva H de lambda zero, lambda real, é uma curva de soluções para a equação. Porque vocês lembram que eu falei anteriormente ponto de bifurcação em relação a determinada curva. E aí era a curva gama, tá? Agora, especificamente, nas aplicações, a gente vai perceber que eu vou estar trabalhando com essa equação aqui, G de lambda U. Aqui é o lambda L de U mais o G, né? Tá? E aí o que acontece? Nesse caso, a gente percebe. Oi. É o que eu queria dizer agora. Eu acho que eu errei a escrita. Aqui, me perdoem. Aqui é um gama. Tá? Vou escrever aqui. Gama. Lambda zero. Tá? Lambda é real. Isso daqui é uma curva de soluções para essa equação. Tá? Aí, por que uma curva de soluções para essa equação? Porque, como eu falei anteriormente, na página anterior, h de lambda zero é sempre igual a zero para todo lambda. E a gente tem que L de zero é igual a zero, porque L é um operador linear. Tá? Então, daqui em diante, quando a gente estiver falando de ponto de bifurcação, eu estou pensando em ponto de bifurcação em relação a essa curva, gama aqui. Gama, que é lambda zero para o lambda real. Tá? Aí vamos lá, algumas observações antes de chegar nos teoremas. U igual a G de lambda U é equivalente a dizer isso, tá? Porque é a definição da função G, como eu já deixei ali para a gente ficar observando. E zero é igual a lambda de zero mais h de lambda zero, que é o que eu também disse ali, tá? Que é para justificar que a função que lambda zero, os pontos da forma lambda zero, formam uma curva de soluções. Tá aí, mas eu coloquei ali para ajudar a gente no com o passado da aula, né? Ok. L ser diferenciável, a gente também aprende nos cursos de análise, né, que a derivada de uma transformação linear é uma própria transformação linear. Tá? Isso vale em espaços mais gerais.
Por isso aqui eu já disse que a derivada da função L no ponto U é a função L, tá? Para todo U em E. Aí agora a gente passa a falar um pouco de uma condição que ela é necessária, mas não é suficiente, certo? Para que um ponto ele seja de fato um ponto de bifurcação. Aí a gente vai denotaremos o R de L como sendo o conjunto dos valores característicos. Interessante deixar aqui também registrado. R de L, conjunto característico. Tá? Conjunto dos valores característicos. E aí, como a gente observa que se um número mi, ele não é um valor característico, o que é que isso significa? Significa que I menos mi vezes L, ela é um operador invertível, tá? Onde a sua inversa é um operador linear contínuo, tá? Aí o que é que acontece? Nesse caso, quando o mi você tem que I menos mi vezes L ser invertível, né? A gente consegue provar, né, que existe um epsilon. Esse epsilon depende de mi, tal que I menos lambda L é inversível para todo lambda nesse intervalo, tá? E mais ainda, existe um m maior que zero, tal que essa desigualdade acontece. A gente vai usar isso bastante nas demonstrações de alguns resultados, tá? Esse tipo de resultado e informação, naqueles livros de análise funcional, como o Price, certo? Ele tem alguns resultados desse tipo, inclusive essa informação, tá? Aí vamos lá. Um primeiro lema, que aí eu vou demonstrar um pouco mais de cuidado para vocês, é que se mi zero pertencente a gama, esse gama aqui, esse conjunto, ele é um ponto de bifurcação de 2. 2 é essa equação aqui, certo? Se isso acontece, se é um ponto de bifurcação, então nós temos que esse mi, ele de fato é um conjunto, ele faz parte do conjunto dos valores característicos, certo? Então, é uma condição necessária. Então, sempre que você tiver um ponto de bifurcação num ponto mi zero, esse ponto mi, esse número mi, ele é um valor característico. Ou seja, para que tenhamos um ponto de bifurcação, o mi, para que o mi seja um ponto de bifurcação, uma condição necessária, por isso que logo no início eu coloquei, uma condição necessária é que esse mi seja um valor característico. Certo? Mas, como eu já disse, não é suficiente. Depois eu vou dar um contra-exemplo. Tá? Sendo o mi zero um ponto de bifurcação, pela definição que eu dei, né, logo no início, que era o quê? Um ponto ele é um ponto de bifurcação em relação à curva, quando para toda a vizinhança daquele ponto existe uma solução fora daquela curva. Tá? Nesse caso aqui, como eu estou usando a curva gama lambda zero, se você pensa aqui como conjunto dos reais, então o gama está sendo nada mais, nada menos que toda essa reta. Então, quando você tem aqui um ponto mi, colocar assim, mi zero, colocar menorzinho aqui. Esse ponto aqui é o ponto mi zero. Significa que para toda a vizinhança aqui, ou seja, você consegue aqui dentro, nesse conjunto aqui, pontos em cada ponto desse da forma lambda n u n, tá? Lambda n u n. São pontos que não estão na curva gama, que seria essa reta, porém, o n é igual a f o n, tá certo? Ele não pertence a essa reta, como queiram, porém, lambda n u n, ele não pertence a essa curva, porém ele é solução. Ou seja, ele verifica
essa igualdade aqui. E quiser para melhorar o 2, tá? É para usar a mesma notação que eu tenho usado anteriormente. Ok. Então, com isso, o que acontece? Para cada bola aqui, cada vizinhança, eu consigo pontos de maneira que lambda n, o n, vai convergir para mim zero, que é o nosso ponto de bifurcação. Se lambda n, o n, se lambda n, o n, está convergindo para mim zero, isso significa que o lambda n está convergindo para mim e o n está convergindo para zero, tá? Aí é isso que eu vou deixando aqui, ó. O lambda n converge para mim. O n é diferente de zero e o n, norma de o n vai para zero. O n é diferente de zero porque ele não está nessa curva, tá? O lambda n você pode dizer, ó, o lambda n está aqui, vizinho ao μ. Mas o n não pode estar aqui, está sobre a curva, porque senão ele seria igual a zero. Aí você teria, está dentro do próprio gama, só que pela definição de ponto de bifurcação não pode estar na curva. Então, você tem que ter o n convergindo para zero, mas o n não pode ser zero. E valem a igualdade. Tá? E aí você supõe, por contradição, que esse μ seja um valor característico, ou seja, que μ, ou desculpa, que ele não seja um valor característico. Se ele não é um valor característico, pelo que eu acabei de falar na página anterior, você tem isso daqui acontecendo para todo n. Se isso aqui acontece para todo n, aqui. Ah, tá. Ok. Observando que essa desigualdade aqui é válida para todo n, então você tem isso daqui. O n, deixa eu deixar mais claro aqui, tá? Você tem o n é igual a lambda n, e o n, certo? Ou seja, você tem que o n menos lambda n, L de o n, é igual a h de lambda n o n. E, por sua vez, isso daqui é a mesma coisa que I menos lambda n L de o n igual a h de lambda n o n. Certo? E ali eu fiz um passo muito rápido, aí pode ser que não tenha entendido. Aí eu vou passar a inversa desse operador aqui em ambos os lados, que a gente sabe que existe pelo que eu falei anteriormente. Então eu fico com I menos lambda n L a menos 1 de h de lambda n o n. Tá? Por isso que ficou nesse formato aqui, tá? Para deixar claro. O próximo passo foi dividir pela norma do espaço em ambos os lados, e eu fico com essa daqui. E, por sua vez, eu posso passar a norma novamente em ambos os lados. Só que esse daqui é um vetor dividido pela sua norma, então dá 1. E esse outro lado, quando eu passo a norma, fica a norma desse vezes a norma dessa quociente, que é o que está aqui. Só que a norma desse operador inverso, como a gente viu anteriormente, ó, posso até voltar para vocês verem, é menor ou igual que m. Então, eu fico com m vezes a norma desse quociente. Só que a norma desse quociente é o que a gente chama de ordem pequena, certo? Ele vai para zero quando o n vai para zero. Ali eu já apaguei, mas o que a gente tinha é que esse operador h ele fica mais. É igual a zero, tá? E o limite ser igual a zero é o que a gente costuma dizer que o h de lambda u é uma ordem pequena.
E ordem pequena significa que esse termo aqui, dividido pela norma, esse limite é zero quando a norma vai para zero, tá? Para deixar claro. Então, como você tem que a norma de UN vai para zero, então tá ok, tá beleza. Isso aqui vai para zero. Então, você tem que esse limite aqui é zero. Então, esse lado aqui direito da desigualdade vai para zero. Só que não pode, não faz sentido ser menor ou igual que zero. Então, você chega naturalmente numa contradição. E aí sempre vem aquela pergunta: de onde veio essa contradição? De onde veio esse absurdo? De supor que o mi não era valor característico. Então, quando eu suponho que mi não é valor característico, eu chego em algo contraditório, consequentemente, o mi é um valor característico. Então, sempre que você tem um ponto de bifurcação, esse ponto mi, ele é um valor característico. Porém, a volta, né, a recíproca não vale. Não é porque um ponto ele é um valor característico que ele é um ponto de bifurcação para essa curva, tá? E o exemplo esse daqui é um exemplo bem comum que você encontra nos livros, tá? Se você considera o espaço como sendo o R2, L sendo o operador identidade e o H sendo esse operador aqui, certo? É relativamente simples justificar que ele satisfaz aquelas propriedades, como que a gente citou, né, que tem que ter esse operador H, o L e tal. Então, a gente observa o seguinte, que xy é igual a lambda de xy mais h de lambda xy, aplicando os respectivos operadores, você fica com essa igualdade, e aí fazendo a identidade, a igualdade por cada coordenada, você tem esse sistema, tá? E analisando esse sistema, a gente percebe que a gente tem que observar que é um valor característico de L, que por sua vez a gente sabe que L é a identidade, porém esse ponto aqui, apesar de ter um valor característico, esse ponto 0, ele não é um ponto de bifurcação, tá? Por que não é um ponto de bifurcação? Aí eu vou justificar na passagem seguinte. E sempre que a única solução que você vai obter é a solução nula. Só que, por definição, você tem que ter se você tem aqui um ponto para ser de bifurcação, sempre que você dá uma vizinhança, você tem que ter um ponto fora dessa curva de solução. Só que a gente justifica aí, fazendo essa continha, e se você tem esse ponto, no caso, é para todo lado, mas em particular para o ponto 1, que é o que eu estou querendo mostrar que não é ponto de bifurcação, qualquer solução que você imaginar não tem jeito, tem que ser a solução nula, tá? E aí você justifica dessa forma. Se você tem lambda x e y é uma solução de 6, que é a equação anterior, da passagem anterior, a equação não tem ponto de bifurcação. De fato, o sistema anterior é equivalente a esse. O que é que eu fiz de lá para cá? Simplesmente a primeira equação eu multipliquei por menos y e a segunda eu multipliquei por x. E aí você tem esse sistema. E aí esse sistema, quando você soma as duas equações, os alunos que, não sei se tem aluno muito no início do curso de matemática, já nos cursos de vetorial, né, na álgebra vetorial e tal, você já consegue observar que não tem jeito, a solução xy para ser solução aqui, x à quarta mais y à quarta tem que ser igual a zero. Mas isso daqui só acontece se x e y forem iguais a zero, respectivamente, tá? Então, não tem jeito. A única solução para essa equação é a solução nula. Com isso, você não tem ponto de bifurcação no ponto 1, 0, 0. Tá? Então, de fato, mesmo sendo um valor característico, o ponto 1, mas ele não é ponto de bifurcação. Ok. E aí, o próximo passo da gente é mostrar esse teorema aqui, que a gente, devido a Krasnozelski. Tá? Se μ for um valor característico e tem multiplicidade ímpar, o ponto μ, 0, é um ponto de bifurcação dessa equação.
E aí esse resultado é bem interessante, porque inicialmente, pelo resultado anterior, a gente diz, ó, pelo resultado não, pelo contra-exemplo que eu dei anteriormente, mesmo que eles, em um ponto, eles sejam um valor característico, não é necessariamente um ponto de bifurcação. Porém, o Krasnozelski prova que se o mi for um valor característico e se ele tiver multiplicidade ímpar, aí eu tenho certeza que ele é um ponto de bifurcação, tá? Ou seja, coloca essa condição adicional, aí você com certeza vai ter que se trata de um ponto de bifurcação. Pronto, bem lembrado. Obrigado, Alane. E na apresentação do Alane, ele comentou um ponto, né? Um valor, né? E um alto valor ele é dito simples quando a multiplicidade dele é 1. E 1 é um número ímpar. Por isso que valia o resultado. Tá? É muito importante. Tá? E daí já viu a conexão do que ele falou anteriormente com a primeira aula do minicurso. Tá? E aí vamos justificar o teorema de Krasnozelski. Tá? Novamente vai ser uma demonstração que a gente vai fazer por contradição. Tá? A gente vai supor por contradição que o ponto μ, zero, não seja um ponto de bifurcação para essa equação. Tá? Se ele não é um ponto de bifurcação, então uma coisa é certa. Existe um epsilon maior que zero, tal que não existe solução daquela mesma equação, dessa equação aqui, novamente, não existe solução dessa equação para esse conjunto, nesse conjunto, tá? Aqui faz todo sentido, por isso que eu deixei aqui, né, para a gente estar sempre lembrando. No fim das contas, não existe solução de 2 nesse conjunto, ou seja, não existe solução. Se você pensar, aqui é o ponto μ, aqui sendo μ mais epsilon, e aqui μ menos epsilon. Não existe solução dentro de um conjunto desse tipo. Existe um epsilon pequeno, normalmente a gente sempre pega epsilon assim, de maneira que você não tem solução aqui. Esse conjunto aqui é justamente esse, tá? Só que ali eu coloquei fechado, né? Então pensem aqui com a borda dessa bola. Não existe solução de 2 no conjunto fora da curva, né? Porque a gente sabe que se tiver dentro da curva, certo? Esse daqui, esse risquinho aqui, segmento de reta, aí você sabe que tem solução, porque a gente já falou várias vezes que h de lambda zero é zero, L de zero é zero, porque gama dessa forma é um conjunto de soluções. Tá? É, e mais, né, dentro desse intervalo, μ menos epsilon, μ mais epsilon, ele tem apenas μ como valor característico. Certo? Aí agora eu vou precisar de um resultado, né, de argumentos, e amanhã vocês vão ver com o Marco Aurélio, tá? Porque a gente vai precisar de algumas informações, algumas ferramentas da teoria do grau que vai ser vista certamente em detalhes com ele, tá? Você vai considerar aqui a função φ, dada desse espaço aqui em R, tá? E eu vou definir φ de lambda U como sendo U menos lambda L de U menos H de lambda U. O que é importante, o que já dá para observar aqui, que zero ele não pertence à imagem de φ desse conjunto. Tá? Por que não pertence? Porque se ele pertencesse, você teria que U é igual a lambda L de U mais H de lambda U. Só que aí você estaria dizendo que você tem uma solução aqui dentro desse conjunto. Só que a gente já sabe que, pela hipótese de contradição que a gente está fazendo, a gente já sabe que não existe. Tá? Por isso aqui eu botei, inclusive, fechado. Tá? Então, zero não pertence a esse conjunto, pois não existe solução de 2 nesse conjunto. Aí eu vou usar a invariância do grau por homotopia, certo? Que é algo que a gente vai ver amanhã com o Marco, certo? Você tem essa igualdade. Dela, você tem o índice, né? Porque eu estou pensando no conjunto, na bola, de centro zero e raio epsilon no zero. Então, você tem a definição de índice, que a gente vai ver amanhã, tá?
E aí você, como tem o índice, você pode reescrever ele dessa forma, certo? E daí, pelo cálculo do índice, que a gente vai ver, isso daqui é menos 1 elevado a beta 1, e aqui é menos 1 elevado a beta 2, onde beta 1 é a multiplicidade dos autovalores menores ou iguais a μ menos epsilon, e beta 2 é a soma das multiplicidades dos autovalores característicos menores ou iguais a μ mais epsilon, tá? Guardem isso, quando for amanhã que ele começar a falar do grau, de Brown, Lerechauder, ele vai estar falando de índice aí, vai fazer sentido aqui. E aí você tem essa igualdade, que ela se transforma nessa igualdade, certo? Aqui percebam, beta 1 e aqui um beta μ, tá? Aí aqui eu descrevo. Cá eu descrevo, né? Beta μ é a multiplicidade do valor característico μ, que por hipótese é ímpar, certo? Por hipótese é isso. A gente consegue assim chegar numa contradição, porque se beta μ é ímpar, o que a gente vai ter aqui, me permitam escrever aqui, menos 1 elevado a beta 1, que é menos 1 elevado a beta 1, vezes menos 1 elevado a beta. Isso daqui é ímpar. Se esse é ímpar, então você vai ter menos 1 elevado a beta 1 igual a menos 1 elevado a beta 1. Tá? E aí não tem jeito. O fato de existir esse menos aqui, você chega naturalmente numa contradição. Tá? Sendo uma contradição, significa que o ponto μ0 é um ponto de bifurcação, porque a contradição veio quando a gente supôs que o ponto μ0 não era um ponto de bifurcação. Quando ele não era o ponto de bifurcação, só voltando aqui rapidinho, quando a gente supôs que ele não era um ponto de bifurcação, então existia esse epsilon maior que zero, tal que aconteciam essas duas condições aqui, I e 2i. Tá? Então, quando a gente supôs isso, foi que a gente chegou na contradição. Então, de fato, ele é um ponto de bifurcação. Tá? Homotopia generalizada, permitam apagar aqui. Sim. A homotopia generalizada. Eu vou precisar fazer algumas figuras, algumas imagens aqui para compreender melhor. Vou considerar o intervalo AB real, um intervalo fechado e limitado, e eu vou considerar a função H uma aplicação contínua. Aqui tem um A aplicação contínua. Vamos munir o conjunto AB cartesiano Rn com a topologia usual, certo? Que é a topologia do traço da topologia, tá? Deixa eu fazer pequenas imagens aqui para a gente compreender melhor, certo? Nesse conjunto, Rn, trabalhando mais à frente nos resultados aqui, que é um conjunto aberto, tá? Eu estar falando aberto, eu vou estar falando aberto no sentido relativo, certo? Abertos relativos. Aí vem a situação, né? O que é um aberto relativo, certo? Vamos pensar inicialmente só, se eu estivesse trabalhando só com um conjunto Rn, tá? Espaço Rn, e você tem um conjunto, deixa eu ver, um conjunto B, um subconjunto do Rn, tá? E aí a gente vai dizer que um conjunto D é aberto, relativo em D, se existe um aberto A, aí aberto do Rn, de maneira que o D seja A inter D, tá? Então, o conjunto D
é um aberto relativo de B, percebam que B não precisa ser aberto, pode ser qualquer subconjunto do Rn, quando D foi escrito como interseção de um conjunto aberto do Rn com B, certo? Só uma pequena lembrança, certo? Os alunos de análise certamente vão lembrar disso daqui. Vou estar apagando aqui mesmo, tá? Só que eu não vou trabalhar com Rn, eu vou trabalhar com cartesiano Rn. Então, eu vou pensar em algo desse tipo. Aqui, de A até B, o intervalo da reta cartesiana Rn. Estou imaginando aqui como se fosse o Rn. Aí, um conjunto aberto nessa faixa aqui, que é justamente esse espaço AB cartesiano Rn, pode ser algo desse tipo. Por exemplo, só essa parte aqui. Aí alguém pode dizer, como é que esse conjunto pode ser um aberto? Porque percebam, seria só essa faixa. Mas esse conjunto aqui, esse conjunto todo, esse anel, tá? Ele é um aberto do Rn, tá? Aí quando você faz essa interseção com esse conjunto aqui, que é o conjunto AB, cartesiano Rn, vai dar justamente esse pedaço do anel. Então, justamente, essa parte aqui é um aberto. Então, quando a gente estiver falando de aberto, vai ser algo desse, pode ser algo desse tipo, tá certo? Eu falei esse, mas tem outro. Ali. Ó. Esse conjunto aqui pontilhado, ele também é um aberto. Quando você faz a interseção com esse daqui, você tem que esse conjunto vai gerar esse conjunto aqui e esse vai ser aberto. Então, quando eu estiver falando de aberto, vai ser aberto nesse sentido. Ok? Uhum. Então, nós temos dois resultados, basicamente, inicialmente, com relação a essa homotopia. Primeiro, se eu tenho H, uma aplicação contínua, e A, um conjunto aberto, e aí lembre-se, aberto, aberto relativo, certo? Pode ser coisas desse tipo aqui, como esse ou esse, algo assim, certo? Então, ele sendo aberto limitado, se B não pertence à imagem da fronteira de A por H, nós vamos ter que esse grau aqui é constante, certo? Constante nesse intervalo. O que é que significa isso? Independente do lambda que você pega aqui nesse intervalo, você vai ter o mesmo grau, tá? E esse conjunto, a lambda, aqui, que apareceu, a lambda é o x em Rn, tal que lambda x pertence a A, certo? É esse conjunto aqui. Observem, aqui eu fiz em Rn, tá? De modo análogo, você tem esse outro resultado, só que agora você faz em dimensão infinita. Aí eu troco o Rn pelo espaço E. Então você tem a C cartesiano E, onde é um espaço de Banach. E aí você pode ter dimensão infinita. Porém, já que você tirou o Rn, você acaba tendo que colocar outras condições. Matemática normalmente é assim, né? Quando você
tiram alguma condição de algum lugar, você tem que colocar uma outra em outro lugar e por aí vai. Agora, o operador T, ele vai ter que ser um operador compacto. Ó, observe que aqui você só tinha que o conjunto e que a aplicação H era contínua. Quando você passa a trabalhar em dimensão infinita, você não vai trabalhar mais simplesmente com continuidade, você pede algo mais, tá? Além de ser contínuo, ele tem que ser compacto. Então, você pede que o operador T ele seja um operador compacto e que o H de lambda U, certo? Porque você só estava com ele, tinha continuidade, aí agora a dimensão infinita, você trabalha com H de lambda U como sendo U menos T de lambda U. E é o que também a gente vai ver no curso de teoria do grau, você está fazendo uma perturbação compacta da identidade. Não dá para trabalhar só com H, você acaba pedindo esse algo mais. Mas, porém, da mesma forma, você pede que o B ele não pertença à imagem da fronteira do A pela função H. Mas vale a identidade do mesmo jeito, tá? Esse A lambda, conjunto A lambda, você funciona da mesma forma que esse. É igual, mesma coisa, tá? Daí você chega no, vamos demonstrar, né, ver as ideias principais do Teorema de Schauder, que diz que se você tem esse operador T compacto, T de 0 igual a zero, para todo U em E, se você tiver C uma componente conexa de soluções dessa equação, U igual a T de lambda U, que contém o zero, e aí contém o zero simplesmente pelas hipóteses, né? Que contém o zero, então essa componente conexa de soluções, ela pode ser decomposta, pode ser dividida em duas. C mais unido com C menos, onde C mais é a parte de C contida em R mais, cartesiano E, e C menos é a parte de C contida em R menos, cartesiano E. E a interseção de C mais com C menos só dá o vetor nulo, só dá a origem. E C mais e C menos são conjuntos ilimitados. Vamos fazer aqui alguns desenhos para ficar mais claro. Aqui a origem, tá? E aí você tem a curva de solução e essa curva de soluções C, essa componente conexa, melhor dizendo, de soluções, que contém o ponto 0,0, ou seja, passa pela origem, você tá essa parte aqui, você tem o C+, que é aqui é o conjunto dos reais, né? Então, R+, eu estou considerando os números reais, tais que o lambda é maior ou igual que zero, tá? E estou considerando R menos como lambda real, tal que lambda é menor ou igual que zero. Então, essa parte aqui é o C+, porque eu estou pegando lambda maior ou igual que zero, e essa parte de cá é o C menos, porque são os lambdas para os lambdas menores ou iguais a zero, tá? E mais, né? O enunciado, além de você ter que ser, pode ser decomposto dessa forma, tá? Você tem que o C mais e o C menos são ilimitados. E aí, nos próximos resultados, a gente vai acabar, principalmente numa aplicação que eu preparei, você vai ficar, como é que eu posso dizer, ver com mais detalhes essa questão de ser ilimitado, certo? Aí vai ver que tipo de ilimitação pode ter. E a gente vai trabalhar bem essa questão dessas componentes ilimitadas, como elas se comportam, tá? Por hora, para o teorema de Krasnozelski, certo? É suficiente compreender isso. A componente conexa de soluções que tem o ponto 00, que tem a origem, tá? Ela é decomposta em duas, C mais e C menos. C mais, essa parte,
porque é os lambda maiores ou iguais a zero, e o C menos é essa parte, que é lambda menor ou igual que zero. Tá? Vejamos. Que C mais interseção com C menos dá o ponto 0, 0, não tem muito o que a gente detalhar, né? Porque o ponto T de 0, o 1, é igual a 1, para qualquer 1. Isso a gente tenha como hipótese. Ou, desculpa, T de 0, 1, cadê? Não, não, eu esqueci de alguma coisa, não foi? Porque deixa eu me afastar assim que eu vejo melhor. T de 0, U é igual a 0, isso. Tá aqui, tá certo. Tá. Aí não tem jeito, né? Como o T de 0, 1 já é igual a o 1, então você vai ter que o 1 tem que ser igual a 0, tá? Agora vamos ver a questão de C mais, C mais, a ilimitação, tá? Vamos verificar essa questão da ilimitação. Aí, novamente, boa parte das justificativas, né, a gente está vendo que a gente está fazendo por contradição, está chegando em absurdos, né? Então, novamente, suponha por absurdo que C mais é limitada. Se C mais é limitada, então, o que acontece é que vai existir uma bola, centro zero e raiz, né, que R pode ser grande, tá o quê? C mais está contido nessa bola, e você vai ter que C mais interseção com a fronteira dessa bola é vazio. O que eu estou fazendo aqui? Estou pensando em C mais aqui. Coloquei bola aberta. Estou pensando aqui. Coloquei bola aberta. Estou pensando aqui a bola. No centro zero. Aí o R. Tá? Percebam, C mais está dentro dessa bola. E eu estou pensando o R grande de maneira que o C mais ele não toca a borda da bola. Tá? Que é isso daqui. Está dentro da bola e o C mais não toca a borda da bola. Novamente, eu vou considerar uma homotopia. Considera a homotopia H de R cartesiano em E definida dessa forma. Que nada mais é, como eu já disse, uma perturbação compacta da identidade. Né? Se você tivesse só isso daqui, você teria que era a identidade, né? De U e U. Aí esse daqui, como é um operador compacto, então você está tendo uma perturbação compacta. Observe que 0 não pertence a H da fronteira da bola, 0 não pertence a H da fronteira, 0 não pertence a H da fronteira da bola, está certo a frase. Tá? Então, como ele não pertence, pela justificativa daqui mesmo, tá? Como ele não pertence, então vale a invariância do grau por homotopia, que foi um resultado que eu disse. Vocês vão lembrar bastante disso no minicurso de Marco Aurélio de manhã, né? Que você tem essa invariância do grau por homotopia. Então, você tem que o grau, para todo lambda nesse intervalo, ele é constante, ele é o mesmo valor. Certo? Desta forma, como é para todo lambda entre 0 e c, então, quando o lambda for 0, vai ser exatamente igual quando o lambda for c. Só que quando o lambda for 0, você tem a identidade, e quando o lambda for c, você tem que o AC aqui é vazio. Esse AC é aquele mesmo lambda que eu defini anteriormente. Só que vocês vão aprender amanhã que o grau da identidade é sempre igual a 1.
Esse. O grau desse é esse. Só que o grau de um conjunto aqui vazio é zero. Então, você teria que 1 é igual a zero. Aí você chega, consequentemente, no absurdo. E aí, novamente, a mesma frase. De onde veio o absurdo? De supor que C mais é ilimitada. Então, estaria provado C mais. Aí alguém pode dizer, e o C menos? A demonstração é a mesma, é o análogo. Tá? Se você fez com C mais, você faz com C menos. E aí nós vamos para uma aplicação do teorema de Schauder que a gente acabou de fazer. É interessante fazê-la para ficar claro para a gente como o porquê foi feito e a gente entender melhor o que o resultado estava nos dizendo. Tá? É um problema simples, um problema não variacional. A gente vai aplicar esse método já topológico, um teorema de Schauder, tá? Onde esse gama e esse alfa estão dentro do intervalo 0,1 e ômega contido em Rn é um domínio limitado, tal, com fronteira suave, que é uma hipótese bem comum, bem conhecida. Primeiro, o grande problema de trabalhar com essa equação é porque o lado direito aqui não é uma função não é uma função suave, né? Ela tem uma singularidade no zero, tá? Então, para trabalhar com ela, nós vamos fazer uma aproximação, no fim das contas, tá? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar como eu já disse, tem uma singularidade aqui no denominador e a gente vai somar um epsilon, tá? Vocês vão ver que lá na frente eu vou fazer esse epsilon ir para zero para obter a solução do problema original. Mas inicialmente vou somar um epsilon maior que zero, estou colocando aqui os módulos, que também eu vou retirar depois, porque a solução que eu vou obter ela é positiva. Tá? Mas inicialmente a gente deixa com módulo. Ok. Observamos também que esse lado direito, o lado direito aqui dessa equação, quando eu faço, colocando os módulos e somando o epsilon, isso daqui é maior ou igual que zero, em Rn. Por teoria de regularidade elíptica, né, juntamente com o princípio do máximo, o que acontece? Quando eu tiver solução para esse problema aqui, que eu estou chamando de P epsilon, esse problema aqui, a solução dele é sempre positiva. Ou seja, vai ser sempre uma solução, o epsilon, a solução que eu tiver, o epsilon, de x vai ser sempre positiva, para todo x em ômega fish. E mais, né? Com isso, essa possível solução epsilon, ela vai ter que verificar, vai acabar verificando esse problema. Porque o epsilon sendo positivo, eu posso tirar os módulos. Tá? Então, você fica com essa daqui. Então, quando eu tiver solução para aquela com módulo, eu vou poder retirar o módulo. Então, já fica essa informação. Só que para resolver, porque vem aquela coisa, né? Eu disse que entendo solução, a solução é positiva, tá? Mas como é que eu encontro uma solução? Aí, para encontrar essa solução, a gente precisa fazer uma outra modificação. A gente vai multiplicar o lado direito daquela equação por lambda. Por isso que aqui está a equação P epsilon lambda. Tá? E aí, a gente vai provar que ele acaba tendo solução, esse lambda sendo maior ou igual a zero. Tá? Note que todas as soluções de P epsilon lambda, elas são positivas. Tá? Percebam que esse problema é o mesmo do anterior, a menos desse lambda, que eu já estou pegando maior ou igual que zero. Então, a mesma justificativa que teve para o anterior sem esse lambda, se tendo solução de ser positiva, vale para esse. Que a constante aí não vai ter nenhuma influência em relação ao sinal da solução. E também é importante observar, que é fundamental para a gente, que P epsilon 1, que é o caso em que lambda é igual a 1, é uma solução de P epsilon. Porque quando você tem lambda igual a 1, você passa a ter aquele problema anterior. Então, o que acontece? Em resumo, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar conseguindo solução para esse, e aí depois vai perguntar, tá, você tem uma solução para esse, mas se lambda for igual a 1, vai ter solução para lambda igual a 1? Então, a gente vai ter uma questão da ilimitação, tá,
da componente de soluções positivas. Vai ficar claro isso, que aí a gente vai estar usando para as nozelas. Vai ficar claro essa questão. Schauder. Schauder. Obrigado, professor. De Schauder, que foi o nome do teorema, né, anterior que eu mostrei. E então você vai precisar dessa questão dessa ilimitação, vai precisar saber como é. Isso eu apaguei? Não, apaguei não. Essa componente de soluções. Tá? Ela é ilimitada, como a gente falou anteriormente, provou. Só que tipo de ilimitação é essa? Então, para a gente é interessante que seja uma ilimitação de maneira que a projeção sobre a reta ela seja infinita, seja não limitada. Tá? Vai ficar claro, a gente vai falar isso já já. Mas vamos lá, para fazer isso, para chegar nesse ponto. Primeira coisa, a gente vai considerar o espaço E, vai ser o espaço Lebesgue L2. Tá? E o operador T, que é o operador compacto, eu vou considerar como sendo T de R cartesiano L2 em L2, dado dessa forma. Tá? Que é um operador, é essencialmente um operador solução. Tá? Para cada lambda e F, T de lambda F vai ser uma função V, onde essa função V é a única solução desse problema aqui. Observe, eu dei lambda, eu dei F, aí eu consigo um V. Tá? Essa solução existe, certo? É bem assim conhecido pelo fato simplesmente que essa função g aqui, que é essencialmente esse lado direito da equação, ele pertence a L2. Sempre que f pertence a L2, você consegue justificar isso. Sendo f em L2, esse termo aqui está em L2. E sendo ele em L2, você consegue provar que existe essa V, essa única V, solução. Agora observe também, ou seja, está bem definido esse operador. Né? Primeira coisa, se não tivesse bem definido, não fazia sentido fazer nada aqui, né? E outra coisa, nas hipóteses do teorema anterior, a gente viu que T de 0F é igual a zero. Vocês viram que era uma hipótese importante quando a gente provou. Aqui. Okay? Aí vem a questão, compacidade do operador T. Porque para demonstrar isso aqui foi importante que o T fosse compacto. Então, vejamos, T é compacto. A justificativa porque ele é compacto. Eu tomo uma sequência limitada lambda n Fn e a gente deve mostrar que ele tem uma subsequência lambda nj, Fnj, desse lambda n Fn, de maneira que a imagem converge forte, certo? Provar que é compacto, né? Pega uma sequência no domínio, uma sequência limitada, ele tem que ter uma subsequência cuja imagem, por da função t, no caso é t, por essa sequência ela seja convergente. Nesse espaço R cartesiano E, eu vou considerar essa norma aqui. Módulo de lambda, lambda é um número real, então é um módulo mesmo, mais a norma em L2 da função f. Tá? O que acontece? Lambda n Fn é limitada nesse espaço. É uma sequência limitada. Se ela é uma sequência limitada nesse espaço, então deve existir um m maior que zero, de maneira que módulo de lambda n é menor ou igual que m e a norma em L2 é menor ou igual que m. Tá? Em verdade, a gente diria que norma lambda n Fn é menor ou igual que m. Né? Por ser limitar lambda n Fn. Só que esse daqui é módulo de lambda n mais a norma de Fn. O 2 aqui é só para dizer que é a norma em L2, para não repetir tanto. Então, se esse é menor ou igual que m, como cada um desses é maior ou igual que zero, então módulo de lambda n é menor ou igual que m, e norma de Fn é menor ou igual que m. Os dois são menores ou iguais a m, simultaneamente. Ok. Aí eu defino a função Gn como sendo lambda n vezes esse termo aqui, que era de se esperar. E temos que, para cada n, né, lambda n Fn, T de lambda n Fn, vai gerar um Vn, que é a solução desse problema. Tá?
E aí, Vn em sendo solução, ela é uma solução que a gente chama de solução fraca, tá? E verifica com isso essa identidade. Gradiente de Vn, gradiente de φ, Gn, φ, para todo φ em H01, tá? O que é que eu faço? Eu tomo φ como sendo a própria função Vn. Quando eu faço φ igual a Vn, aí vem, pela desigualdade de Holder, você, dessa daqui, você tem essa, e esse é igual a esse. Sendo que esse daqui, desigualdade de Holder, vai nos dar esse daqui. Tá? Com isso, aí lembramos também da desigualdade de Poincaré, de maneira que esse daqui é a norma no espaço H01 ao quadrado de Vn, que vai ser menor ou igual que esse. Eu estou repetindo aqui. Esse, por sua vez, usando desigualdade de Poincaré, é menor ou igual que esse. A norma de Gn em L2, e esse daqui fica menor ou igual à norma de Vn no espaço L, Poincaré. E, por sua vez, esse daqui está ao quadrado, ó, percebo que é a mesma norma desse, só que esse está ao quadrado. Então, você simplifica, fica com norma de Vn, e aqui fica a constante norma de Gn. Por isso que está aqui essa desigualdade para todo n. Aí, um exercício, um bom exercício que pode ser feito, é que existe um n natural, tal que a norma em L2 de Gn é menor ou igual que esse n, tá? Para todo n natural. Dá para demonstrar isso, tá? E aí, utilizando esse exercício, percebam, a norma de Vn é ser norma de Gn em L2. Aí, esse daqui sendo limitado pelo exercício, então você tem essa limitação para Vn, tá? Aí, novamente, usando a teoria de espaço de Sobolev, o H01 ele está imerso compactamente em L2. O que é que significa? Né? Que sempre que você tem uma sequência aqui em H01 seja limitada, quando você, como o H01 está dentro do L2, vamos pensar dessa forma, eu tenho uma subsequência dentro dele que é convergente, tá? A menos de subsequência, né? Existe um VNJ, está aqui, contido em Vn, uma subsequência, tal que VNJ converge forte, ou seja, você tinha Vn limitada, aí a menos de subsequência, essa sequência é convergente em L2. Tá? E então, você tem que. Desculpa, deixa eu ver. Certo, VNJ é convergente em L2. Logo, esse T de lambda n Fn, T de lambda nj, Fnj, ela vai ser convergente forte. Tá? Porque você tem que o lambda n, por ser limitado a menos de subsequência, é convergente, e você em R, e o VNJ é convergente em L2. Tá? Então, você tem que lambda nj, Fnj é convergente. Como a função t é contínua, então você tem que converge forte em L2. Tá? Certo, mas aqui, esqueci de comentar, né? É um exercício, né? Mostrar que t ela é uma função contínua, certo? Que é um exercício mais simples, né? E aí, com esse exercício, fica aprovada a compacidade. Então, você tem que o operador t ele é compacto. É importante destacar que lambda U, percentual R cartesiano L2, é solução de U igual a T de lambda U, se e somente se U em H01 é solução desse problema aqui, certo? E aí isso daí segue justamente pela definição que você deu de T, né? Só deixando claro aqui, eu vou fazer questão de voltar, então observe. Opa, desculpa. Aqui, o T, ó. T de lambda F é o que está aqui, ó, lambda e o F. E aí T de lambda F é igual a V, que é justamente a solução, um operador solução. Aí quando você tem que T de lambda U, onde tem F, coloque U.
e onde tem V, coloque U. Então, fica menos Laplaciano de U igual a lambda 1 sobre, aqui no lugar de F é U, no lugar de F é U. E U, no lugar de V, 0. Então, realmente, faz todo sentido dizer isso. Tá? Lambda U é a solução de U igual a T de lambda U, se somente se você tem esse problema sendo resolvido. Certo? Onde tinha T, onde tinha F, onde tinha V, todo mundo é U. Então, trabalhar aqui. E aí, pelo teorema de Schauder, existe uma componente conexa C de soluções dessa equação. Teorema de Schauder. Contendo 0, 0, onde C mais e C menos são ilimitadas. Aí vem a questão. Vou fazer o apelo geométrico. Inicialmente, a gente só teve que C mais e C menos são ilimitadas. Mas observe, esse C mais, ele pode ser ilimitado assim. Digamos que aqui você tem uma barreira, lambda, e aí esse daqui seja o seu C mais. Ou seja, ela é ilimitada, certo? Ela não chega a tocar essa barreira aqui, mas ela é ilimitada. Pode ser que o C mais seja assim. Como pode ser que o C mais seja assim. Todas são possibilidades, tá? Qual é a possibilidade que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum? Essa primeira. Por quê? Porque pode ser que esse lambda aqui, que seja a barreira que tem nesse eixo, né, seja exatamente menor que 1. Aí vem outra pergunta. E por que a gente não quer que esse lambda seja menor que 1? Por que a gente não quer que isso aconteça? Porque se todas as soluções que estão nessa parte aqui, nessa componente C+, porém estiverem aqui para lambda, que aqui a gente sabe que são pontos da forma lambda U. Se esse lambda for sempre menor ou igual que esse, e esse menor que 1, então significa que eu nunca vou conseguir trocar. Deixa eu voltar mais uma vez. Esse lambda, tirar ele. Colocar lambda igual a 1. Aí vem, e por que eu preciso tanto que lambda seja igual a 1? Porque, perceba, eu fiz duas modificações do problema original. Primeiro, eu botei o módulo, coloquei um epsilon somando. Depois, eu coloquei um lambda. Certo? Então, o ideal para a gente é que ela tenha solução quando lambda for igual a 1. E quando eu obtenho solução para lambda igual a 1, significa que eu tenho solução para esse problema. Aí já está mais perto do que eu quero. Aí depois a ideia é, conseguindo eu entendo solução para lambda igual a 1, depois eu vou tentar tirar esse epsilon. Certo? Então, eu coloquei o epsilon, coloquei o lambda, e agora é tirar o epsilon, tirar o lambda para voltar à solução original, para o problema original. Tá? Então, vamos lá. Eu não quero que isso aconteça. Né? É o nosso desejo, é o que a gente quer. Mas, de fato, não vai acontecer. Aí, como é que eu justifico que esse não acontece? Que esse caso não acontece? Que tem uma barreira ali nos lambdas. Aí eu vou supor, novamente, que a forma de justificar, de demonstrar que a gente mais está utilizando, supor que a componente conexa, C+, tem projeção limitada, certo? Deixando claro, mostrar que ela, supor que ela tem uma projeção limitada, é supor que existe essa barreira, tá? Porque, como eu disse, essas situações aqui são as boas para a gente. Então, a ideia é, suponha que ela seja limitada, seja essa projeção que você faz aqui seja limitada. Em sendo limitada, vai existir um lambda estrela positivo, de maneira que lambda U pertence a C+, e vai implicar que esse lambda está entre 0 e lambda estrela, que é, novamente, esse caso aqui. Tá? Agora, observe, se G, como eu estou considerando G dessa forma, vamos ter que mesmo Laplaciano de U é igual a G. Lembrando, estou pensando nisso aqui, nesses casos.
Então, eu vou estar considerando G dessa forma para esse problema, tá? Dessa forma, eu vou, como aqui é uma solução no sentido fraco, eu já estou usando como função teste. Lembra que em algumas páginas anteriores, eu coloquei lá uma função φ. Em algum momento eu coloquei φ igual a Vn. Agora eu vou pegar essa φ e já colocar como sendo U. Então você tem essa igualdade. Aqui eu vou trocar o G. G por essa daqui. Então, vou ficar com essa expressão. Tá? E por sua vez, quando eu passar o módulo aqui, a desigualdade sobe um pouco. Por isso que fica menor ou igual. Percebe que agora apareceu o módulo, 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 módulo de U elevado a alfa, módulo de U. Fica módulo de U elevado a alfa mais 1. Então, você fica com essa e essa. E, por sua vez, a gente sabe também que quando você diminui o denominador, você aumenta a fração. Então, quando você retira esse epsilon, então você fica com módulo de U sobre módulo de U elevado a gama. Então, você fica com módulo de U elevado a 1 menos gama. E aqui, módulo de U elevado a alfa mais 1. Consequentemente, é importante a gente observar essa desigualdade. Daí, pelas imersões de Sobolev, percebam, esse daqui é justamente a norma de U ao quadrado. E esse daqui é o que vai estar aparecendo aqui. Esse, porque era esse, né? Só que eu troquei por esse. E esse daqui eu repeti. A integral da soma, soma das integrais. Aqui dá justamente o volume, medida como queiram, tá? Do ômega. Esse daqui é a norma em L1 de U. E esse daqui é a norma em L alfa mais 1. Tá? Usando as imensões de Sobolev, consigo passar tudo para a norma em H01, desigualdade para cima. Eu fico com isso, isso e isso. Percebam, todas as mesmas normas. Tá? Nesse caso, não tem jeito. A norma do alfa, do U, ela tem que ser limitada. Por que tem que ser limitada? Porque percebam, a norma do U aqui está ao quadrado, potência 2. Aqui é só uma constante, aqui a potência é 1 e aqui a potência alfa mais 1. Só que lá no início eu disse que alfa está entre 0 e 1. Então, alfa mais 1 é menor que 2. Ou seja, todas essas potências de U que estão do lado direito, esses expoentes, eles são menores que 2. Então, isso não pode acontecer. Você não consegue. Para que isso aconteça, melhor dizendo, essa norma de U tem que ser limitada. Não pode ser ilimitada, não pode ir para infinito. Tá? Porque não pode uma potência 2 ser dominada por potências menores que 2. Tá? Então, com isso você tem que o é limitado. Sendo o limitado, percebam, a gente começou dizendo, olha, suponha que esse aconteça. Você tem essa limitação aqui. Só que com isso que a gente acabou de justificar, você acabou de ver que as normas do U também são limitadas. Ou seja, as normas de U não são ilimitadas. Tá? Sendo a norma de U ilimitada, você tem que ser mais limitado. Porque você tem tanto o U, está ali dentro de uma barreira, como, desculpa, o lambda como o U. Então, você tem que ser mais limitado. O que, de fato, é um absurdo. Isso contradiz o teorema de Schauder, tá? Que a gente justificou. Com isso, realmente, ou acontece esse caso ou acontece esse, certo? Nesse caso, uma coisa é certa. O lambda pode ser igual a 1. Ou seja, você tem solução para lambda igual a 1. Nesses dois casos aqui, você tem aqui o ponto 1. E aí, nesse caso, você tem uma solução, certo? Que com lambda igual a 1 que pertence a C+. Ou seja, você tem solução para esse problema aqui, tá? Então, a gente está quase naquele problema que a gente começou, certo? Mas a gente já aprendeu também que uma solução para esse problema aqui, ela é positiva. A gente justificou no início que ela é positiva. Então, eu posso retirar os módulos. Você tem uma solução o epsilon, porque é para cada epsilon, e você tem que é positivo. Então, você pode retirar os módulos.
Foi o que eu fiz, retirei os módulos. Como acontece isso para todo o epsilon, aí eu vou e faço o epsilon igual a 1 sobre n, para todo n natural, tá? Então, para epsilon igual a 1 sobre n, você tem uma solução UN. Seria o epsilon, né? É o 1 sobre n. Só que aí eu vou chamar, para não carregar tanto a notação, eu vou chamar só de UN. Assim, você tem esse resultado, você tem esse problema aqui com solução, tá? Para todo n. O que é que eu faço agora? Defino a função h dessa maneira aqui. Essa função h, ela tem algumas propriedades interessantes, tá? Ela tem um mínimo global positivo, certo? E esse mínimo global positivo a gente denota por m0. Isto é, h de t é maior ou igual que m0. Tá? Se h de t é maior ou igual que m0, uma coisa é certa. H de t não é essa expressão? Então, essa expressão é maior ou igual que m0. Em sendo maior que m0, que aí é um outro exercício que é importante destacar, que essa função é contínua com h de t maior que zero, o limite do h de t é infinito, quando t vai para infinito, e aí o exercício mostra que existe um t0 maior ou igual que zero, tal que h de t0 é o mínimo. Tá? Um exercício de cálculo. Né? Aí observe que você ter essa expressão aqui vai ser maior ou igual que essa, porque, como eu falei, quando você aumenta o denominador, você diminui a fração. 1 sobre n é sempre menor que 1. Só que esse termo aqui é justamente, seria a h de n. Só que a h é maior ou igual que m0 sempre. Então, esse termo é maior ou igual que m0. O que acontece com isso é que menos Laplaciano de un vai ser maior ou igual que m0. Certo? Vou considerar a psi, fazer um comparativo, tá? A psi, a única solução desse problema elíptico. Mesmo Laplaciano de psi igual a m0 e psi igual a zero no bordo do ômega. Essa psi ela é positiva e é de classe C infinita. O que acontece? Segue da definição de psi que você tem essa desigualdade sendo verificada. Por quê? Vou fazer aqui para ninguém se perder. Nós temos, pelo slide anterior, aqui, menos Laplaciano de un maior ou igual a zero. É menos Laplaciano de psi n. Todo mundo é zero na borda, no bordo, na fronteira. Então, você tem que menos Laplaciano é maior que o psi, maior que o menos Laplaciano de psi. Ou seja, menos Laplaciano de un, né? Un menos psi, n não, desculpa, psi é maior ou igual que zero. Tá? Com isso, aí eu vou, esse termo aqui, o n, eu vou chamar de un menos psi. Com isso, o que a gente tem, com certeza, é que mesmo Laplaciano de un é maior ou igual que zero em ômega, e o n é igual a zero na borda. Então, o que a gente tem é isso daqui. Consequentemente, usando o princípio do máximo, você vai ter que o n grande, né, é maior que zero em ômega. Só que se o n é maior que zero, significa isso daqui, o n maior que zero. Só que o n é esse menos esse. O que significa que o n de x é maior que o psi de x. Só que o psi de x a gente sabe que é positivo, né? Certo? Importante destacar isso.
E aí, fatalmente, eu tenho que lembrar um pouquinho, rapidamente, só enunciado, de dois resultados que vão nos ajudar, que é o teorema de Hopf, se uma função está nessa interseção, e o laplaciano dela é menor ou igual que zero, se existe um x0 no bordo, de maneira que essa desigualdade é válida, você tem que essa derivada normal exterior é negativa nesse ponto. Uma consequência imediata do teorema de Hopf é essa desigualdade, tá? E que essa outra desigualdade aqui também é válida. Aí tem esse φ1 que não tinha aparecido ainda. Esse φ1 é uma autofunção positiva associada ao primeiro autovalor lambda1 do menos laplaciano, tá? Que tem propriedades bem conhecidas, bem utilizadas, tá? Um exercício bem interessante é esse, em que você tem essas funções φ e ψ que verificam essa desigualdade, aí você tem uma espécie de controle entre elas, tá? A menos de constantes, tá? C1, φ1 menor que ψ, que é menor que C2, φ2. Desse exercício, para aplicar as funções φ1 e ψ que a gente falou anteriormente, você tem essa desigualdade aqui, certo? Psi, que é aquela solução que a gente achou lá para o menos laplaciano igual a m0, e φ1, que é uma autofunção do menos laplaciano. Aí o que é que tem que ficar, o que é que a gente vai pro isso vai ajudar em quê exatamente, né? Porque parece que a gente começou a falar de uma coisa que estava fugindo do que a gente estava querendo justificar. Percebam que eu estava nesse momento, né? Desculpa, aqui, né? A gente estava aqui, tá? E o que a ideia é fazer o n ir para infinito, né? Para que esse o n vá para zero. Só que aí, quando eu faço esse 1 sobre n para zero, isso daqui vai para zero, vai sobrar, fica esse o n aqui, o n aqui, eu tenho que saber para onde esse o n vai. Tá? Por isso que eu estou começando a fazer essas justificativas que parece que eu estou fugindo do que eu quero provar, mas na verdade eu estou juntando as ferramentas para, de fato, resolver o problema. Vamos lá. Aqui eu estava falando disso, já falei, pronto. Eu vou mostrar que essa UN é limitada, certo? Observe. O N verifica essa identidade aqui, essa igualdade para todo fim H01. Tá? Para todo fim H01 vale isso daqui. O que é que eu faço? Faço φ igual ao N. Quando o φ for igual ao N, o que você tem aqui é esse. E o que você tem aqui desse lado direito é esse. Onde tinha φ, eu coloquei o N. Por sua vez, esse daqui é essa norma. Esse daqui eu faço a mesma justificativa que eu fiz anteriormente. Fica esse. Tá? Esse daqui está aqui. Esse daqui, a gente sabe que é menor ou igual que esse. Eu falei disso agora há pouco. E você, com isso, tem essa desigualdade. Que, por sua vez, vai gerar isso daqui. Fiz uma desigualdade igualzinha a essa há poucos slides anteriores. Das dimensões de Sobolev, aí, esse daqui eu passo ao H01, esse daqui eu passo a norma em H01. E sendo o alfa entre 0 e 1, então não tem jeito, essa UN é limitada. Certo? Então fica justificado que o N é limitado. Aí pronto. O N sendo limitado, o H01 é o que a gente chama de espaço reflexivo. Então, se ele em sendo limitado, ele tem uma subsequência, tá? Que converge fraco em H01 e que converge fraco em LS. S nesse intervalo aqui, que são das dimensões. E mais, você tem que essa subsequência aqui converge em QTP. Tá? Recorde isso daqui, né? O NJ de X é maior que o psi de X. O N é maior que o psi, em particular para a subsequência, tá? E foi isso daqui que eu tinha justificado. Então, você tem que o zero, porque aqui eu passo o limite desse lado esquerdo. Então, você tem que o zero de X é maior ou igual que o psi de X QTP. Só que psi é positiva, como a gente já disse. Consequentemente, essa U zero é positiva. O zero de X é positiva, tá? Sabendo que o N, aí deixa eu voltar,
o N, ela tem uma subsequência, vamos tentar encaixar aqui as coisas. O N, ela tem uma subsequência, o NJ, convergente, tá? E o limite dessa sequência, o N, é simplesmente uma função zero que é positiva, tá? Então, isso é o que vai resolver nosso problema. Percebam, o N com φ aqui, o gradiente do N, gradiente de φ, vai para o gradiente de zero, gradiente de φ. Para todo φ em ser zero infinito. Perceba que agora eu estou falando das funções contínuas. Além disso, pelo teorema da convergência dominada de Lebesgue, você tem esse limite sendo válido, sendo verificado. Assim como esse outro limite, também sendo verificado para toda φ em ser zero infinito. Como você tem essa identidade sendo verificada para todo φ, aí quando você passa o limite desse, chega esse vai para cá, esse vai para cá, esse vai para cá. Para todo φ em ser zero infinito. Certo? Então, perceba, essa igualdade é válida para todo φ em ser zero infinito. Só que, para que seja solução, você precisa que isso aconteça para todo φ em H01, que é o citado de soluções fracas. Mas é conhecido que se eu tenho φ em H01, você tem uma sequência em C. Zero está sendo uma solução fraca desse problema, que é o problema inicial que a gente começou. Então, perceba, eu coloquei o epsilon no modo, depois coloquei o lambda, aí depois fiz argumento para retirar o lambda, depois retirar o epsilon, tá? Para poder voltar ao problema inicial e ele ter solução positiva. Tá? Então, isso aqui. Tá? Agora, eu vou só iniciar o teorema de bifurcação, que eu já venho passando bastante, tá? E no poder começar uma aplicação e depois parar na metade, vou só enunciar, certo? E a gente vai voltar novamente para esse operador, repetindo, como já disse antes, ele, nesse caso aqui também, ele é um operador linear compacto, e esse operador H é compacto, e sendo uma ordem pequena, verifica aquele limite, tá? E eu vou considerar sigma, está contido nesse produto cartesiano, e o sigma é esse daqui. Ele é o fecho, né? Essa barrinha de fecho desse conjunto, ou seja, das soluções não triviais dessa equação. Aí o teorema global de bifurcação, que amanhã a gente vai estar fazendo algumas aplicações, certo? Se der tempo, eu mostro alguns artigos que a gente já fez utilizando ele, tá? Mas ele diz basicamente o seguinte: se eu tenho um I, um alto valor, um valor característico que está ímpar, ou seja, Mi zero é um ponto de bifurcação, como a gente falou hoje, tá? Por isso que a gente já coloca o estado ímpar. A componente conexa maximal, uma componente conexa C, eu coloco um Mi, porque tem relação com ele, e contém o ponto Mi zero, verifica uma dessas duas possibilidades. Ou se Mi é ilimitada, ou existe esse Mi aqui com um chapéuzinho, em valor característico, esse diferente de Mi, de maneira que Mi zero pertence a esse Mi. Tá? O que a gente vai estar justificando, você tem um ponto Mi aqui, e aí a partir dessa componente você vai ter ou que ela é ilimitada, ou que ela pode tocar aqui, voltar e tocar aqui nesse ponto. Certo? Então, a gente vai estar aplicando esse teorema, explicando melhor amanhã. Tá certo? Por hoje, é isso. Obrigado.
Pregunta que tengan que hacer. Hay una pregunta por el chat. El profesor Lolo Ortiz pregunta, ¿o qué significa invarianza de Grau por homotopía? Variância. Invarianza de Grau por homotopía. Na aula do... Él no estuvo. No, mañana dice que vamos a hacer un curso de Eh. teoría del grado y eso con más detalles. Não sei se amanhã vai estar em detalhes, porque eu fiz só... Eu tô só revisando, mas vocês não viram a aula ainda, né? Vai ser amanhã. Aí amanhã ele vai explicar bem direitinho o que é o grau, o que é a invariância do grau por homotopia. Tá certo. Yo, En realidad estoy en confusión. Tengo que asociar la F inicial con la parte derecha del sistema de ecuaciones, ¿vosotros o no? ¿Hay alguna relación directa de la F inicial? ¿Sí? La ecuación diferencial tiene a la parte derecha. Sim, No. o passo tem a parte de ali. Ok. Certo. Cuando usted habla de la función F, debo pensar que esa función F corresponde a la parte derecha. No, ¿sí? Não, No. não. Entonces, ¿cómo es que de alguna manera se tiene cuestiones de resultación asociadas con los puntos de singularidad? Vai ter outra... También de parámetros, debe haber parámetros, ¿no? Bueno, Amanhã, quando eu for fazer algumas aplicações, vai ficar claro, porque vai aparecer exatamente o operador. Não tem essa relação direta, não, de um lado para o outro. Dos dois lados da igualdade. muchos operadores son. Se você mostrar a cara geral do AF, né? Você não definiu a equação inicial, início do... Essa daqui, você está falando? Isso daqui? No início da sua apresentação de bifurcação, você disse como é a cara do operador que você vai fazer a bifurcação, né? Do L, né? E é o L definido. Aqui? Isso, ela tem uma cara depois, né? Ah, entendi. Não, essa F aqui não tem relação com a primeira e depois. Não, entendi agora. Ok. Cuando habla de la situación del lema de Hopf, ¿está ya pensando en una aplicación de bifurcación de Hopf? Não. Não. A medieval vale de maneira geral. Ya, Foi só um argumento que a gente precisou usando ele. Mas ele vale de maneira geral. Porque tem vários teoremas. Tem muitos. Tem muito teorema. O teorema clássico e a equação diferencial. Num caso específico. Esto lo que está explicando sirve para sistemas dinámicos discretos y continuos simultáneamente. Sim. Sí. Ok. El problema del operador, los operadores diferenciales no son acotados, son cerrados. ¿Hay algún problema ahí o no? En estos operadores. Operadores limitados. O operador já não é aplicado, se tiver uma relação. Hay un- Não tem nenhuma relação. Porque o importante é ter em geral, uma teoria espectral que está associada à existência de um operador solução. Então, tem um operador solução bem definido. Esse operador solução há de trabalhar como o inverso do operador diferencial que você está considerando. Então, acá, o menos laplaciano tem um operador inverso e esse operador inverso funciona por cambiar a equação diferencial parcial para o universo de uma equação funcional. Este é o grande truque que está por trás de toda essa. Una vez más, tenemos una... Están convidados para el día de mañana a las 8. Tenemos el inicio del segundo curso del profesor Claudio Nor, de normalizado. No falten, por favor, están invitados.